Pessoal, nós vamos gravar a aula de mucosa respiratória referente ao terceiro caso disparador desse segundo bimestre. Como eu falei para vocês, o título da aula é mucosa respiratória. Primeiramente, o que vem a ser uma mucosa? Conceitue, define mucosa. Toda mucosa, independente do órgão que ela se encontra, é a união de dois tecidos. O primeiro tecido é o tecido epitelial de revestimento, mais o tecido conjuntivo frouxo, que é o segundo elemento. Só que toda mucosa tem que revestir superfície úmida, porque a união de epitélio de revestimento mais tecido conjuntivo frouxo em superfície seca, vocês sabem que é a pele, que nós estudamos no primeiro bimestre. Então, toda mucosa é a união de dois tecidos, tecido epitelial de revestimento mais tecido conjuntivo frouxo, revestindo uma superfície úmida. Então, nós podemos exemplificar mucosa nasal, mucosa oral, mucosa esofágica, gástrica, intestinal, vaginal, uterina, etc. Então, existe vários tipos de mucosa, tá? Dependendo do órgão, o tecido epitelial muda. Dependendo do sistema, o tecido epitelial muda. Porém, sempre teremos tecido conjuntivo frouxo apoiando o tecido epitelial de revestimento. Exemplo, bexiga. Bexiga é um órgão que faz parte do sistema urinário. Então, nós temos aqui a luz da bexiga, a luz, onde está passando a urina. Aqui nós temos, no número 1, o tecido epitelial de revestimento, e aqui, o número 2, o tecido conjuntivo frouxo. Portanto, é uma superfície úmida. Então, novamente, em aumento maior, 1, tecido epitelial de revestimento, 2, tecido conjuntivo frouxo. Então, a união do tecido 1 com o tecido 2, nós temos quem? Nós temos a mucosa da bexiga. De novo, aí é para mostrar para vocês, na imagem de cima, a bexiga vazia. Na imagem de baixo, a bexiga cheia, né? Como é que eu sei que de cima está vazia? Por causa daquelas pregas ou dobras. E na de baixo, a bexiga está vazia, está cheia, perdão. Olha lá, está uma superfície quase plana em relação à de cima, ok? Mas isso a gente vai estudar detalhado no segundo termo. Esôfago. Esôfago é um órgão do sistema digestório. Mesma coisa. Luz, onde eu estou passando a ponteira, ok? Aqui nós temos o tecido epitelial de revestimento, e embaixo dele o tecido conjuntivo frouxo. Então, epitélio mais conjuntivo, nós temos mucosa. Por que mucosa e não pele? Porque o esôfago é uma superfície úmida. Olha essa imagem agora, ampliada. Nós temos onde eu estou passando a ponteira laser, epitélio de revestimento esofágico. Aqui onde eu estou passando a seta, tecido conjuntivo frouxo da mucosa esofágica. Ah, professor, está escrito lâmina própria.
Lâmina própria, corium, é o tecido conjuntivo de todas as mucosas, ok? Olha aí, nós temos aqui o estômago, onde eu estou com laser, é a luz do estômago. Onde eu estou passando a ponteirinha, o laser agora é o tecido epitelial de revestimento. Onde eu vou passar agora o tecido conjuntivo frouxo. Portanto, mucosa gástrica, mucosa do estômago, ok? De novo, luz do estômago, tá? Onde estou passando o laser, epitélio de revestimento apoiado em tecido conjuntivo frouxo. Olha aí agora, mucosa do reto, que faz parte do digestório, mucosa da vagina, que faz parte do aparelho reprodutor. Não tem importância nenhuma. Tem mucosa vaginal, mucosa do reto. Então aqui, ó, no corte histológico, onde eu estou passando, o laser é a luz. Primeiro tecido epitelial de revestimento, apoiado em tecido conjuntivo frouxo, mucosa, ok? Traqueia é um órgão do aparelho respiratório, no conteúdo da semana integradora. Aqui é luz, luz. O que passa aqui? Ar. Portanto, a primeira camada, ó, onde eu estou com a setinha, é a camada mucosa, tá? Mucosa. Então, vamos lá. Mucosa respiratória, né? É a mucosa que está dentro, revestindo internamente o sistema respiratório. Então, é uma estrutura, né, que reveste internamente todo o sistema respiratório. A mucosa respiratória é formada pela união de tecido epitelial de revestimento mais tecido conjuntivo frouxo. Mas presta atenção, quando a gente pensa em mucosa respiratória, o tecido epitelial é aquele famoso pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado. Olhe no desenho inferior esquerdo. Onde eu estou passando o laser é a luz, onde passa o ar. O primeiro tecido, olha lá, ó, o primeiro tecido é o epitélio. Observe que os núcleos das células estão em diferentes alturas, dando a falsa impressão de que é estratificado. Então, esse é o famoso pseudo-estratificado. Olha o outro detalhe, tem cílios no polo apical das células, da maioria das células. Portanto, se tem cílios, jamais será estratificado. Não existe epitélio estratificado ciliado. O que existe é epitélio simples ciliado e epitélio pseudo-estratificado ciliado, ok? Que é o caso do epitélio da mucosa respiratória. Então vamos lá. Funções da mucosa respiratória. Quando você pensa em mucosa respiratória, essa mucosa, essa estrutura, ela tem a função de preparar o ar. Preparar o ar para quê? Para que ocorra a troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares, ou seja, trocar O2 e CO2. Portanto, quando a gente fala preparar o ar, significa que o ar tem que ser filtrado, aquecido e umedecido. Então, a função é de preparar o ar. Mas de que maneira? Filtrando, aquecendo e umedecendo, ok? A gente vai entrar em mais detalhes já já. Que tipos de tecido existe na mucosa respiratória? 2. O tecido epitelial pseudo estratificado cilino-ciliado, mais o tecido conjuntivo frouxo. São esses dois tecidos, ok? Agora presta atenção numa coisa. Eu falei que a função da mucosa é preparar o ar, filtrando, aquecendo e umedecendo. Tem que existir estruturas no tecido epitelial e no tecido conjuntivo dessa mucosa respiratória que executem as funções de filtrar, aquecer e umedecer o ar. Então vamos lá.
Quem é que filtra o ar? Duas estruturas, os cílios e o muco, que é uma glicoproteína, um açúcar produzido pela célula ou glândula caliciforme. Portanto, cílios e muco está no tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Portanto, é o tecido epitelial que filtra o ar. Agora, aquece o ar. Quem aquece o ar são os vasos sanguíneos. Olha lá onde eu estou passando o laser. Vaso sanguíneo. Vaso. Olha um vaso maior aqui. Olha um vaso menor, ok? Então, o vaso sanguíneo está no tecido conjuntivo frouxo. Lembram, pessoal? O tecido epitelial é avascular. Ele não tem vasos sanguíneos. Quem nutre o tecido epitelial é o tecido conjuntivo frouxo. Portanto, quem aquece o ar é o tecido conjuntivo frouxo da mucosa respiratória. E olha lá, isso aqui que eu estou passando agora, o laser, não são vasos sanguíneos, são glândulas da mucosa respiratória, tá? São glândulas chamadas de seromucosas. Então, essas estruturas aqui corada em rosa são serosas. Essas duas aqui brancas são mucosas. Por isso que a gente fala glândula seromucosa. As glândulas seromucosas são tecido epitelial glandular que se localizam no tecido conjuntivo frouxo. Portanto, quem umedece o ar são as glândulas presentes no tecido conjuntivo frouxo da mucosa respiratória, ok? Então, gente, eu acho que vocês deviam, principalmente o pessoal que chegou mais tarde, olhar a aula gravada de tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular, aula de conjuntivo propriamente dito, aquela aula de conjuntivo 1 e conjuntivo 2, para saber aquela classificação. Lá eu explico por que é um tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, como classificar um tecido epitelial, como classificar um tecido conjuntivo em frouxo, em denso, desmodelado e não modelado, tá? Então, se alguém tiver dúvida, após assistir essas aulas, me procura para que a gente faça uma consultoria. Então, vamos lá. Esta imagem, onde eu estou passando o laser, é a luz. Onde eu estou passando o laser é o tecido epitelial de revestimento. Como é que você sabe? Porque é regra. Quem fica em contato com a luz de qualquer órgão sempre será o tecido epitelial de revestimento. Tecido epitelial de revestimento, que é o epitélio, ele é avascular. Ele fica apoiado em cima do tecido conjuntivo frouxo. Olha lá, tecido conjuntivo frouxo, também chamado de lâmina própria ou córion nas mucosas. Então, mucosa é a união de epitélio mais conjuntivo frouxo, revestindo uma superfície úmida. O que eu observo nesse epitélio? O núcleo das células estão em diferentes alturas. Olha lá, ó, diferentes alturas, me dando a falsa impressão de que é um epitélio estratificado. Presença de cílios. E a maioria parte das células, as células mais abundantes, tem formato cilíndrico. Portanto, é o famoso tecido epitelial pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado. Embaixo, tecido conjuntivo frouxo, com vasos sanguíneos e glândulas seromucosas. Então, isso aqui é um desenho característico da mucosa respiratória, presente em vários órgãos do sistema respiratório, como exemplo, fossas nasais, laringe, traqueia, brônquio. Então, lá, mais uma vez, citar a classificação completa do epitélio respiratório. Tecido epitelial, pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado. Justifique. Epitélio, porque as células são justapostas e estão em contato com a luz do órgão. Ponto.
Pseudoestratificado, porque os núcleos das células estão em diferentes alturas, dando a falsa impressão de que é estratificado. Cilíndrico, porque a maior parte das células tem a forma cilíndrica. Ciliado, porque essas células cilíndricas têm cílios no polo apical. Então, nós temos aqui a imagem em desenho inferior esquerda, a imagem superior direita, microscopia de luz, e a imagem inferior direita, microscopia eletrônica, tá? Dá para ver nitidamente que é o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Na imagem de cima, eu mostro os núcleos. Onde eu estou com o laser é um núcleo, aqui é outro núcleo, aqui outro núcleo, outro núcleo, outro, outro. Olha como vai mudando a posição dos núcleos. No desenho é mais fácil. Olha a microscopia eletrônica como fica fácil, ó, onde eu estou passando o laser. Olha a posição dos núcleos, diferentes alturas, dando a falsa impressão. Olha aqui, ó, vaso sanguíneo, no tecido conjuntivo frouxo. Cite, liste os diferentes tipos de células encontrados no epitélio respiratório, com suas respectivas funções. Existe, pessoal, cinco tipos de células. E cada uma dessas células tem funções específicas, ok? Então, olha lá. Na imagem superior esquerda, microscopia de luz. Na imagem inferior esquerda, microscopia de luz. Na imagem superior direita, microscopia eletrônica. Nas duas imagens centrais, microscopia eletrônica. Olha aí onde eu estou passando laser, são os cílios. Olha onde eu estou passando um laser, os cílios. Olha onde eu estou passando o laser, os cílios. Olha onde eu estou passando o laser, os cílios. Então, qualquer imagem que eu tenha de luz, eletrônica, etc., eu vejo grande quantidade de cílios. Portanto, a célula mais abundante é a célula chamada de cilíndrica ciliada. O que faz a célula cilíndrica ciliada? Se ela tem cílios, ela participa da filtragem do ar, ok? A segunda célula mais abundante é a célula ou glândula caliciforme. É a célula que tem o formato de um cálice de tomar vinho. Olha aqui, ó, onde eu estou passando o laser, ó, na imagem inferior esquerda, tem o formato de um cálice de tomar vinho. Essa célula ou essa glândula é a única glândula unicelular do corpo humano. Ela produz um açúcar, uma glicoproteína, chamada de muco. Muco é grudento, portanto, o muco é lançado nos cílios, portanto, participa também da filtragem do ar. Então, a célula mais abundante, cilíndrica ciliada. A segunda mais abundante, caliciforme. As duas participam do processo de filtragem do ar. A terceira célula mais abundante é a célula em escova, também chamada de brush cells. Essa célula se subdivide em dois tipos. Uma chamada de imatura, porque ela pode se diferenciar em célula cilíndrica ciliada ou célula caliciforme. E a outra é uma célula sensorial. Portanto, a célula sensorial é aquela que me dá a percepção de quando eu puxo o ar, eu inspiro ou expiro, eu percebo a passagem do ar mais frio, mais quente, mais úmido, mais seco, tá? Então, a terceira célula mais abundante, célula em escova. A quarta célula mais abundante é a célula granular, tá? Ou granulosa, dependendo do autor, granular ou granulosa. Esta célula sofre intensa divisão mitótica, portanto, ela dá origem a qualquer outro tipo de célula do epitélio respiratório. E a quinta célula é a célula chamada de granular. Célula granular. O nome dela está dizendo, ela tem grânulos no seu citoplasma. Essa célula faz a interação da secreção serosa com a secreção mucosa.
Então, olha lá, epitélio respiratório tem 5 tipos de células. A célula mais abundante, célula cilíndrica ciliada. Ah, ali está escrito colunar. Colunar ou cilíndrica é a mesma coisa. Não usa o termo mais colunar, usa cilíndrica. O que ela faz? Cada célula dessa tem 300 cílios. Elas fazem a filtragem do ar. São essas 3 vermelhas aqui, ó, que eu estou passando laser no desenho, tá? Então aqui eu tenho 3 células cilíndricas ciliadas, é a mais abundante. Depois a mais abundante é a caliciforme, que produz muco. Olha lá, ó, formato de um cálice tomavinho, ok? Soltando muco, olha lá onde eu estou passando o laser. É essa e essa outra aqui, cheio de muco no seu citoplasma, ok? Então, a segunda célula mais abundante, caliciforme. Célula escova, são essas 2 amarelinhas aqui, porque no polo apical delas, elas têm uma estrutura, umas microvilosidades, por isso que é chamado de escova. Ela tem 2 tipos, uma ligada à terminação nervosa, que é sensorial, e a outra, né, ela sofre divisão mitótica, dando origem à cilíndrica ciliada ou a caliciforme. A quarta célula é a célula basal. São essas células aqui, ó, bem pequenininhas, que eu estou passando aqui o laser. A célula basal, ela sofre intensa divisão celular, dando origem a qualquer uma das células do epitélio respiratório. E por último, as células granulares, tá? Que são células que têm grânulos, olha aqui, ó, dá para a gente ver onde eu estou passando um laser, os grânulos intracitoplasmáticos, que são aquelas células, né, que participam do sistema endócrino, que faz a interação da secreção mucosa com a secreção serosa. Tudo bem? Então, citar os diferentes tipos de célula com suas respectivas funções. O sistema respiratório, ele exerce várias funções. A primeira função, troca gasosa. Lembra no começo da aula? A hematose, que é a troca de O2 e CO2, ocorre lá no interior dos alvéolos pulmonares, na parede dos alvéolos pulmonares. Portanto, trocas gasosas. O ar tem que passar no interior da nossa laringe. A laringe tem as pregas e cordas vocais. Então, eu posso afirmar também que o sistema respiratório participa da fonação. Quando você puxa o ar pelo nariz, o ar passa em contato com o epitélio na porção mais superior e posterior da fossa nasal. Lá tem um epitélio que tem uma cor marrom, um epitélio chamado de epitélio sensorial, né? Você percebe o odor das substâncias. O sistema respiratório conduz o ar para os pulmões. Então, ele conduz o ar, filtrando esse ar, tirando as impurezas. Então, outra função, remover as impurezas. E, abaixo da mucosa respiratória, e também, dependendo do órgão na mucosa respiratória, mas é mais embaixo da mucosa respiratória, na submucosa, você tem nódulos linfáticos, que participam da defesa imunitária, imunológica do nosso corpo. Mas isso é conteúdo para o segundo termo, ok? Então, tá aí as funções do sistema respiratório. Didaticamente, nós dividimos o sistema respiratório em porção condutora, cujo próprio nome está dizendo, conduz o ar. Então, a função dele é conduzir o ar para que lá nos alvéolos pulmonares ocorra a hematose. Quem é o responsável por realizar essa função? É a mucosa respiratória. Então, a porção condutora é importante com seus órgãos, porque nestes órgãos existe a mucosa respiratória, com aquele epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, apoiado num tecido conjuntivo frouxo, ok? Então, a função é exercida pela mucosa na porção condutora. Já a porção respiratória, o próprio nome está dizendo, tem a função de hematose, troca gasosa, ok? E onde ocorre isso? Nos alvéolos pulmonares. Então, olha aqui nesse desenho, ó, cada estrutura dessa aqui que eu estou passando laser é um alvéolo pulmonar.
Então, fora do alvéolo pulmonar, entre um alvéolo e outro, você tem capilar sanguíneo. Então, ali na parede dos alvéolos vai ocorrer a hematose, ok? Liste, cite, enumere os componentes ou constituintes da porção condutora. Então, vamos lá. Porção condutora, aquela porção que prepara o ar. Então, é constituído de cavidade nasal, onde eu estou passando laser, ou fossas nasais. Posso colocar a boca também? Posso, porque se eu fechar a cavidade nasal, eu consigo respirar pela boca. Nós temos a faringe, a laringe, a traqueia e temos também os brônquios, né? Brônquio, que é ramificação da traqueia, e os bronquíolos terminais. Então, até bronquíolo terminal faz parte da porção condutora. Repetindo, porção condutora é aquela que prepara o ar. Cavidade nasal, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, ok? Porção respiratória. Liste, cite, enumere os componentes ou constituintes da porção respiratória. Quais são os constituintes? Nós temos bronquíolo respiratório, nós temos o ducto alveolar, o saco alveolar e os alvéolos pulmonares. Lembrando que é nos alvéolos pulmonares que ocorre a troca gasosa, né? Somente nos alvéolos. Olha lá. Bronquíolo respiratório, ducto alveolar, saco alveolar e alvéolo pulmonar. Agora, pessoal, a mucosa que reveste os órgãos do sistema respiratório, ela pode mudar o epitélio de órgão para órgão. Mas observe ali que eu coloquei em vermelho o tecido epitelial pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado. Este é o epitélio da mucosa respiratória. Então, se eu cobrar de vocês para citar o tipo de epitélio da mucosa respiratória, você vai citar esse vermelho. Porém, vocês vão ver no estudo de hoje que, dependendo do órgão, eu vou ter outros tipos de epitélio. Tudo bem? Por exemplo, fossa nasal, eu tenho epitélio estratificado pavimentoso no início dela. Depois que vai ser o epitélio pseudo-estratificado. Então, na fossa nasal, eu já tenho dois tipos de epitélio. Tudo bem? Alvéolo pulmonar, eu tenho epitélio simples pavimentoso. O epitélio mais fino do nosso corpo. Tudo bem? Então, muda de órgão para órgão. Então, vamos lá. Cavidade nasal. A cavidade nasal são duas, a esquerda e a direita. Ela tem três porções. Olha na imagem, no desenho inferior direito. Ali onde eu estou com laser é a porção vestibular, que permite a entrada do ar. A porção respiratória, essa porção agora, que é onde eu estou passando laser, é a maior porção da cavidade nasal ou fossa nasal. Ela tem a função de direcionar o ar para a nossa faringe, ok? A terceira porção é a porção olfatória, onde estou passando um laser. Ela se localiza na porção mais superior e posterior da fossa nasal, tá? Ela tem a função de a gente perceber o odor das substâncias. Então, de novo, porção vestibular, porção respiratória e porção olfatória. A maior de todas, porção respiratória. A segunda, a olfatória. E a vestibular, a entradinha. Então, essa permite a entrada do ar.
essa a preparação do ar e essa outra aqui, percepção de odores. A porção vestibular, que é onde eu vou passar o laser, ó, é a entradinha da fossa nasal. Portanto, é o mesmo epitélio que você tem na sua pele, só não vai ter queratina. Então, epitélio estratificado pavimentoso, cheio de pelos. Olha lá, pelos, que no caso chama-se vibriças, com 2 S's. Vibriças, ok? Que evita a entrada de insetos, de poeiras grossas. A porção respiratória, essa porção aqui, que prepara o ar. Portanto, que tipo de epitélio? O famoso epitélio pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado. Que estruturas que a gente vai ter? A gente vai ter cílios, a gente vai ter muco, a gente vai ter glândulas seromucosas, a gente vai ter vasos sanguíneos. Para quê? Preparar o ar, né? Filtrando, aquecendo e umedecendo o ar. De novo, olha lá, o ar entra, aí ele vai passar na porção respiratória, essa porção maior. E observe que na porção maior você tem 3 conchas ou cornetos. Olha onde estou passando o laser. Concho corneto inferior, concho corneto superior, concho corneto, médio e o superior. Vou repetir. Concho corneto inferior, concho corneto médio, concho corneto superior. O que faz esses 3 cornetos, essas 3 conchas? Direcionam o fluxo do ar. Olha lá de novo. Conchas nasais. 1, superior. 2, média. 3, inferior. Nesse desenho, olha no outro aqui. Inferior, médio, superior. Olha na imagem superior direita. Olha lá, o azulzinho mostrando. O que elas estão fazendo? Direcionando o fluxo nasal. Olha na imagem, dá para ver nitidamente as conchas ou cornetos. Agora, pessoal, muito importante. Entre a concha corneto inferior e a média, olha lá onde eu estou passando o laser na imagem superior esquerda. Tem um grande plexo venoso. Esse plexo venoso aquece o ar, ok? Olha lá nessa imagem. Abundância de vasos sanguíneos na porção respiratória da fossa nasal. Para quê? Para aquecer o ar. De novo, o 1 está mostrando a porção vestibular, cheio de pelos, que são as vibriças, ok? Cheio de pelos, que são as vibriças. Porção olfatória. Alguns autores falam área olfatória. Que tipo de epitélio? Epitélio pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado. Com uma diferença: 3 tipos de células. Aqui você não tem aqueles 5 tipos de células. Você tem apenas 3. As células olfativas, tá? Que são essas amarelinhas aqui no desenho, as olfativas. São células ligadas à terminação nervosa, neurônios. As células de sustentação são essas verdes claras. E as células basais, essas verdinhas aqui, mais nítida, bem pequenininha. Qual é a função de cada uma das células? Basal dá origem a qualquer outro tipo de célula do epitélio da área olfatória. A de sustentação é dar sustentação e a olfatória, percepção do odor. E aqui interessante, entre essas células existe uma glândula chamada glândula de Bowman. Glândula de Bowman. O que faz essa glândula? Ela libera uma secreção na superfície desse epitélio da porção olfatória, lavando constantemente a superfície. Então imagine, você chega perto de uma pessoa que tem um perfume adocicado, extremamente adocicado, depois você sentiu aquele odor, essa glândula é estimulada e faz a lavagem.
para que você chegue perto de uma outra pessoa que esteja com outro tipo de odor e sinta o odor da outra pessoa. Se não fosse essa glândula, você ia ficar o dia inteiro sentindo aquele odor daquela primeira pessoa, adocicado. Você não ia sentir outros odores. Então, essa glândula faz a lavagem constante da superfície do epitélio da área olfatória. E uma curiosidade, tem tanta terminação nervosa nesse epitélio, quando o médico vai dar uma olhada nesse epitélio com aquele aparelhinho dele, ele vê um tecido de cor marrom, ele é marrom, então dá para ver ele nitidamente na porção mais superior e posterior das fossas nasais. Seios paranasais. O que são seios paranasais? São cavidades intraósseas, localizadas aonde? No osso maxilar, no etimoide, no esfenoide e no osso frontal. Então, quais são os seios paranasais? Frontal, etimoide, esfenoide e maxilar. Para que servem os seios paranasais? Ele participa da ressonância da voz, ok? Esses seios paranasais são revestidos também por uma mucosa respiratória. Portanto, tem o famoso tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ok? Também vai participar da preparação do ar, mas a grande função dos seios paranasais é participar da ressonância da nossa voz. Aqui de novo para mostrar os 4 seios: frontal, maxilar, etimoide e esfenoide, ok? Sinusite. O que é sinusite? Nada mais é do que a inflamação dos seios da face, daqueles 4 seios da face. Então, ite, inflamação dos seios da face, ok? Então, lá, é uma doença onde ocorre a inflamação da mucosa que reveste os seios da face. Em muitos casos, há também inflamação da mucosa do nariz, ok? Então, inflamação da mucosa que reveste os seios da face. Agora, a faringe. A faringe, pessoal, se divide em 3 porções. Primeira porção, olha no desenho do meio, nasofaringe. É a porção da faringe voltada para a cavidade nasal. A segunda porção, orofaringe, porção da faringe voltada para a cavidade oral. Laringofaringe, porção da faringe voltada para a laringe. Então, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Todas elas têm mucosa nas 3 áreas da faringe. Só que o epitélio dessas áreas é diferente. Então, na nasofaringe, o epitélio é pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado. Então, é o mesmo epitélio que tem na maior parte da cavidade nasal. Na orofaringe, o epitélio não é o pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado. É o epitélio igual da cavidade oral. É o epitélio estratificado pavamentoso. Então, na imagem histológica superior, esquerda, você vê cílios, o núcleo das células em diferentes alturas, portanto, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Professor, o que são essas células brancas? São as caliciformes que produzem muco. Muco não cora, fica branco, apoiado em tecido conjuntivo frouxo. Então, mucosa respiratória, ok? Agora, olha aqui, epitélio estratificado pavimentoso. É o epitélio que existe na cavidade oral. Então, na orofaringe, você tem uma mucosa com epitélio estratificado pavimentoso. Entenderam? Então, no mesmo órgão, eu consigo ver já 2 tipos de epitélio. Professor, e na laringofaringe? Eu vou ter o epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado, ok? Então, existe 2 tipos de epitélio na nossa faringe.
Nasofaringe e laringofaringe, epitélio pseudoestratificado cilíndrico-ciliado. Orofaringe, epitélio estratificado pavimentoso. Agora, a laringe. A laringe também tem mucosa. Mucosa da laringe. Agora, olha aqui, pessoal. Quando eu pego a laringe, a porção anterior e posterior da laringe tem atrito. Portanto, epitélio estratificado pavimentoso. As porções laterais da laringe não têm atrito. Epitélio pseudo estratificado cilíndrico ciliado, ok? Então, na laringe também vai ter epitélios diferentes, diferentes tipos de epitélio, ok? Tranquilo? Agora, a nossa prática vai ser em cima da traqueia. Então, a traqueia é um tubo de mais ou menos 10 centímetros por 1,5 centímetros de diâmetro, olha lá onde eu estou passando a luz, que se divide em dois broncos, bronco direito e bronco esquerdo, ok? A parede da traqueia, nós vamos estudar na prática, e vocês vão ver que a parede da traqueia tem camadas. De acordo com o Snell, tem 3 camadas. A primeira camada, olha na imagem superior direita. A primeira camada é a camada que está em contato com a luz do órgão, onde eu estou com laser e a luz, onde passa ar. Então, mucosa. A segunda camada é a submucosa. A terceira camada é a adventícia. Vou repetir: mucosa, submucosa e adventícia. Cada uma das camadas tem funções diferentes e tecidos diferentes, ok? Então vamos ver. Primeira camada da traqueia, chamada de mucosa. Mucosa porque é úmida, mucosa traqueal. Você vai ter o famoso tecido epitelial pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. Olha lá onde eu estou passando um laser. Apoiado em tecido conjuntivo frouxo. Então, mucosa. O que eu tenho na mucosa? Tecido epitelial pseudo-estratificado, cilíndrico-ciliado, com bastante caliciforme, bastante cílios. No conjuntivo frouxo eu vou ter vasos sanguíneos, tá? Pequenos vasos sanguíneos. E dependendo, posso ter glândulas também, né? Glândulas seromucosas. No caso, seriam as glândulas traqueais. O que faz a mucosa? Prepara o ar, ou seja, filtra, aquece e umedece o ar. A segunda camada, mais espessa do que a primeira camada, é a submucosa. Sub porque fica abaixo. Abaixo de quem? Da mucosa. Do que ela é constituída? Tecido conjuntivo frouxo, porém com grandes vasos sanguíneos. Olha lá, ó, onde estou passando laser é um vaso sanguíneo. Olha lá, outro vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo, ok? O que faz a submucosa? Duas coisas: base de apoio para a mucosa, sustentação da mucosa, base de apoio, e como ela tem grandes vasos sanguíneos, ela também participa do aquecimento do ar, ok? A terceira camada é chamada de adventícia. Do que ela é constituída? De tecido conjuntivo frouxo, porém eu observo aqui onde eu estou passando laser, olha onde eu estou passando laser aqui em azul, cartilagem hialina, tecido cartilaginoso hialino. Portanto, quando você puxa o ar, quando você inspira o ar, puxa 500 ml de ar, a luz da traqueia não fecha, não colaba por causa da cartilagem. Se não tivesse a cartilagem, a pressão fazia fechar a luz, não passaria ar. Portanto, qual é a função
da camada adventícia? Manter a luz da traqueia sempre aberta. Por quê? Porque nela tem cartilagem, que é um tecido semi-rígido, ok? Além da cartilagem, tecido conjuntivo frouxo, ok? Então, repetindo, funções de cada camada da traqueia. Mucosa, preparar o ar, aquecendo, filtrando e umedecendo o ar. Submucosa, sustentação da mucosa e aquecer o ar. Adventícia, manter a luz da traqueia sempre aberta. Portanto, essa imagem mostra a mucosa respiratória. Então, vamos lá. Onde eu estou passando laser é a luz do sistema respiratório. Passando ar. Ar não causa atrito. Então, eu vejo aqui tecido epitelial, apoiado em tecido conjuntivo frouxo. Aí eu olho para esse epitélio. O núcleo das células estão todos na mesma altura? Não, em diferentes alturas. Tem cílios, a maior parte das células? Tem. Ah, então esse é o famoso tecido epitelial pseudoestratificado cilínico ciliado. Ok. Isso aqui é tecido epitelial? Que tecido que é esse aqui embaixo? Conjuntivo frouxo, tá? Quantos tipos de células eu tenho aqui no tecido epitelial de revestimento? 5. Quais são elas? Cilíndrica ciliada, caliciforme, célula escova, célula basal e granulosa. O que eu tenho aqui no tecido conjuntivo frouxo? Abundância de vasos sanguíneos e glândulas seromucosas. Esse desenho aqui representa uma superfície úmida ou seca? Úmida. Se fosse seca, não era pele. Não seria mucosa, perdão, seria pele. Ok? Olha lá. Luz da traqueia. Lúmen, que passa o ar. Primeira camada, onde eu estou com laser, ó. Mucosa. Segunda camada, onde eu estou passando laser. Submucosa. Terceira camada, adventícia, onde tem cartilagem, ok? Tranquilo? Então, é este órgão aqui que a gente vai ver na nossa aula prática, a traqueia. Vamos fazer um corte transversal da traqueia para observar a mucosa, a submucosa e a adventícia. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, porque a partir daqui já seria assunto para o segundo termo, ok? Então, nós vamos estudar apenas até a mucosa da traqueia. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só marcar a consultoria.